Começa mais um Chá das Quatro e hoje vamos falar de um assunto que com certeza faz parte do cotidiano da maioria das mulheres. Afinal de contas, quem nunca pensou em perder alguns quilinhos, hein? Então fique ligadinha no nosso programa que já está no ar. No estúdio do Chá das Quatro de hoje, nós temos a presença do nosso time A completo, Isa Coimbra e Simone Lacerda. Bem-vindas, meninas. Estou muito animada para conversar sobre esse tema aqui hoje, hein? Esse chá vai ser bom, né, Simone? Eu também estou. Um chá light, um chá light. Esse chá vai ser bom. Então vamos lá conhecer a quarta integrante do Chá das Quatro de hoje? Sarina Okpint é médica há quase 30 anos. Especialista em medicina interna e pós-graduada em endocrinologia no Brasil e nos Estados Unidos. Já ensinou para mais de 3.000 pessoas sobre hormônios e emagrecimento e atualmente difunde a medicina neurocomportamental para resgatar a relação humanística entre o médico e seu paciente. Casada com Lucas, ela tem 3 filhos, a Thaísa, a Nicola e o Vitor, e uma neta, a pequena Sarina. A sua neta tem seu nome, Sarina? Tem meu nome, Ai, gente. que máximo! Sensacional, seja muito bem-vinda, Obrigada, Sarina. É um linda. prazer receber você aqui no Chá das Quatro. Muito obrigada. E nesse assunto que eu tenho certeza que vai elucidar, esclarecer, encorajar, inspirar nossas mulheres queridas que nos acompanham de casa. Tem jeito da gente colocar a vida em ordem e emagrecer? Tem jeito. As pessoas querem fórmulas mágicas. Existe. E elas são duradouras? Como é que São. funciona? A fórmula mágica é tratamento e metabolismo. Sensacional. A fórmula mágica Mente. não é dieta e atividade física. A dieta e atividade física, ela faz parte do tratamento do metabolismo. E a mente também, que a gente tem que quebrar um paradigma, o obeso, ele não tem uma mente gorda. Não existe gordura no cérebro e o obeso não tem mente diferente do resto dos humanos. As mentes são todas iguais e isso é inclusive discriminação. A mente que eu falo é tratar ansiedade e estresse. A gente acaba descontando na comida nossas angústias, porque é fato, né, gente? Não sei vocês, mas Eu assim, sou assim. o chocolate me salva de vez em quando. Todas Sim. nós, todas nós. Sempre, Então a gente tá docinho, Chocolate é um- né? O que eu consegui evoluir nisso aí foi, eu saí do 30% do chocolate branco e fui pro 85%. Nossa, mas você deu um salto em Eu mim. dei um salto. Inclusive, eu tive uma salto história enorme. com isso, sabe, Sarina? Porque a irmã da Isa, a Iana, um dia ela estava se deliciando com uma barra 85%. E ela estava comendo aquele chocolate com uma boca tão boa que eu falei assim, meu Deus, esse negócio deve ser divino. Me dá um pedacinho, Ana. Ela é 85%. Eu falei assim, não, mas é chocolate? É chocolate. Quando eu pus aquele negócio na boca, Jeová Jireh, que é aquilo? Né? Eu falei, meu Deus, que coisa horrível, como é que ela tá comendo isso com essa boca boa? Só que depois eu passei por um jejum com objetivo espiritual e eu tirei o doce, né? E depois disso, eu experimentei eu quebrei o jejum com uma barra, com uma trufa 75%. E eu achei uma delícia. Então, quer dizer, eu desintoxiquei o meu paladar. Você passou do período de abstinência. Abstinência. Eu fiquei, eu acho que 70 dias. Ótimo. Né? Sem comer nada de doce, absolutamente nada. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, bom, deixa eu entrar aqui, deixa eu experimentar um chocolate que eu já tinha ouvido falar, que o chocolate com maior porcentagem de cacau é o mais saudável, né? O menos prejudicial à saúde, porque o outro é só puro açúcar e tal. E eu voltei. E aí eu comecei a tomar o gosto por esse chocolate. Não voltei mais, não retrocedi. E hoje eu lido bem com 85%, aqueles quadradinhos, né? Eu lido bem com 85%, fico de Mas boa. você sabe por que a gente tem esse desejo pelo açúcar? Parece, todo mundo acha que é psicológico, mas não é. Por quê? Porque todas as vezes que você tem um estresse ou você tem uma ansiedade, você faz pico de um hormônio que chama cortisol. E o cortisol, ele serve para que você se defenda de um risco à vida.
Então, se você, empregada faltou, não vai morrer por causa disso. Mas você manda pro seu cérebro que o caso é grave. Ainda mais se você tem filho pequeno, né? É um Você caso vai grave. É um caso gravíssimo. Principalmente quando você tem 4, né, Isa? Pois é. Então, qualquer coisa que aconteça no dia a dia, a gente sempre superestima o problema. E aí o cortisol, inocentemente, ele aumenta para que você possa lutar ou fugir daquela situação, que não é uma situação de luta ou fuga. Mas para isso, o que ele faz? Ele mobiliza a sua glicose. Ele vai atrás do seu fígado lá e transforma o glicogênio em glicose para que você tenha energia de lutar ou fugir. Então, você que fica estressado o dia inteiro, faz pico de cortisol o dia inteiro, mobiliza a glicose o dia inteiro. Então, o que vai acontecendo a partir do meio do dia? Compulsão por doce. Então, não é psicológico, é o corpo que pede para você repor essa glicose. Então, é por isso que é a partir do meio do dia, porque a gente fica feroz de noite. Né? Exatamente. Te dá mais necessidade ali no finalzinho da tarde, no início da noite. Então, é por causa disso. Exatamente, não é psicológico. Aí as pessoas, que eu tenho que driblar minha compulsão. Não, você tem que driblar o seu estresse que causa compulsão. E aí você tem menos compulsão. Se você consome menos essa glicose dessa forma, você vai ter mais facilidade à noite de driblar a vontade de comer doce. E como driblar o estresse? Pois é. Primeiro, parar de mandar fake news pro seu cérebro. Então, eu falo que existem 2 formas de você informar o seu cérebro de que aquela situação não é de risco à vida. Uma é uma fórmula muito fácil, que é você respirando lentamente. Por quê? Nós temos um segundo cérebro dentro do coração que chama nódulo sinoatrial. O nódulo sinoatrial, ele pensa por si só. Então, ele manda para o cérebro que está acontecendo ruim ou de bom, mas ele não precisa mandar para ele diminuir a frequência cardíaca e respiratória. Ele resolve. Então, quando você está lá estressado e a frequência cardíaca está alterada e a respiração também, você passa conscientemente a respirar devagar. Eu sempre falo assim, 1, 2, 3, 4, 5. E para soltar a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai fazendo aquilo. Aí o nódulo sinoatrial vai falar, uai, ele é mineiro, né? O nódulo sinoatrial. O meu, pelo menos, O nosso é. O nosso é. Aí faz uai, o que eu vou fazer aqui? Tem uma coisa acontecendo. Parece que tá chegando do cérebro, que ela tá estressada, mas a respiração dela é de calma. Aí ele já resolve, vou diminuir essa frequência cardíaca. Então já começa a resolver. Então o corpo já começa a reagir como se você estivesse calmo. Então eu falo que esse aí é que você mandou um WhatsApp. É rápido. A segunda coisa é você mandar informação pro cérebro mesmo. Peraí. Ninguém vai morrer, não. Tá tudo bem, empregada não veio, mas vou dar um jeito. Tá tudo bem. Só de você falar isso, o cérebro já começa a ver diferente. E aí o cortisol já começa a baixar. Então, são 2 dicas, assim, é lógico que nós temos pessoas que são muito estressadas e que vão precisar de uma terapia cognitivo-comportamental. Mas, normalmente, essas 2 dicas já ajudam, assim, 50% do problema. E aí, você vai ter menos compulsão à Muito noite. bom essa Mas é uma dica aí. disciplina, né? A pessoa uma tem que ter uma disciplina de disciplina, fazer isso. de fazer. Porque eu acho que o difícil não é nem você começar a fazer, é você manter. Manter. É igual uma dieta. Porque eu vou começar a dieta hoje. Como que eu já fiz isso, já ouvi isso também? Vou começar hoje. Aí começa aquela coisa, que começa a atividade física, e compra a roupa, né, e tudo. E depois já desiste no meio do caminho, né? O manter mais... Por isso, quando eu falo que a gente está trabalhando mente, o primordial, o alicerce do trabalho da mente é o trabalho da autoestima. Por quê? Porque a gente tem uma doce ilusão de que amor é sentimento. Amor não é sentimento. Né? Amor foi muito estudado, sociologicamente, amor é ato. Amor é ato de cuidado. Então, quando você exercita... Então, vai lá, vou dar um exemplo muito fácil. Você compra um cachorro, você não ama aquele cachorro. Mas você começa a cuidar daquele cachorro, você cria amor pelo cachorro. Não é assim? Então, quando você começa a cuidar de si, você cria amor por si. Então, é um processo. Então, eu falo, cuida de si mesmo sem querer. Mesmo Então, se você esse é não o quiser. link da autoestima. Nossa, Muito mas bom, muito muito interessante bom isso que ela isso falou. aí. Eu nunca tinha ouvido falar dessa forma. É. Assim.
Amor, Nunca. olha, os casamentos arranjados, nas culturas onde o casamento é arranjado, eles Tá muito tendem a dar certo. muito mais certo Muito mais do certo. que os casamentos livres. Por quê? Porque a mulher e o homem ali, eles têm uma resiliência de aceitar aquele outro. Sim. Então ele fala, já que eu vou ficar com esse homem, ele fala, já que eu vou ficar com essa megera, então Vamos fazer dar certo. Então vamos cuidar, né? Então vamos cuidar. Sim. E aí a mulher passa a cuidar daquele homem e ele passa a cuidar daquela mulher. E o amor ali nasce. Sim. Pelo cuidado. Tanto é que o maior amor expresso da humanidade foi Deus dar o seu único filho para morrer na cruz num ato de amor. Então, daí vem a nossa frase, o amor é o que o amor faz. Exatamente. Né? Porque eu amo, pastor. eu presto contas. Porque eu amo, eu não trato o outro de qualquer maneira. Porque eu amo, eu cuido. Né? Exatamente. Então, é tão interessante porque hoje se fala muito na autoestima como alguma coisa que acontece de fora para dentro. Né? E é o contrário. Né? A pessoa fala assim, pega um espelho e fica lá, você é linda, você é linda. Gente, se eu tô feia, vamos lá, tô cheia de espinha no rosto, tô imensa, meu cabelo tá horrível. Aí eu olho no espelho e falo, você é linda. Eu vou pensar, você é uma retardada. Você tá horrível e tá falando que você é linda. Ou você é cega, né? Sensacional! Não é. Não tem a coerência Não ali, tem. né? Vê, eu amo. Eu já tentei fazer isso, não resolveu. funciona. Eu olhei pra mim e falei assim, você tá acabada. Na Tá minha horrível. mente, você tá Eu olho pra mim e acabada. digo, você tá horrível. Você tá linda, você tá linda. Eu brinquei comigo mesmo no espelho, você tá linda, você tá linda, você é uma grande mentirosa. Mentirosa, você. E eu falo, gente, a gente ama por beleza. Nós amamos nossos pais, nós amamos nossos amigos. Se um amigo seu ficar gordo, você vai deixar de amá-lo? Se o seu filho tiver espinhento, todo jeito espinhento, você vai... Então, nós não precisamos achar que estamos bonitas para que a gente possa ter autoestima. A autoestima, ela nasce do cuidado. E você tem que olhar no espelho e ver o que você é. E você tem que olhar no espelho e falar, o que eu quero ser? Eu posso querer ser magra, qual que é o problema? Eu posso querer não ter espinha, eu posso querer estar com cabelo ruivo, branco, o que eu quiser. Mas eu não posso fingir o que eu não estou vendo. E o padrão é meu. Se eu achar que eu tô feia, ok. Agora, eu não preciso deixar de me amar por causa disso. Gente, pegar uma caneta, um papel para anotar essas Tô, coisas. eu tô né? Anota você de casa, Eu tô quase assim, gente, anota isso aí pra mim, que eu não vou... Pode pegar um bloquinho. Muitas frases boas aqui, eu acho, Muito. né? Sensacional. Você vai procurar saber O qual é a amor é reprise cuidado. desse programa e vai gravar. Eu já fico ouvindo o dia inteiro. Porque, gente, mas isso é uma realidade, né? E as pessoas estão tentando inverter o processo, né? Então, às vezes, elas pensam assim, não, eu vou... esse negócio do autocuidado. Você falou uma frase genial. Mesmo que você não está com vontade, vai lá e faz alguma coisa por você. Porque as pessoas dizem, não, eu tô feia mesmo. Entendeu? Vai ter que gostar de mim desse jeito. Você se gosta desse jeito. Ninguém vai gostar, você não consegue nem fazer marketing. Né? Eu não me amo, como é que eu vou fazer marketing para que as pessoas me amem? Agora, é muito interessante porque você desassociou duas coisas aqui que eu acho que é muito, muito importante a gente falar, né? Uma coisa é você reconhecer que você não está bem fisicamente, seja como for. Outra coisa é você entender que você se ama e esse amor não será algo que se abala independente de alguma coisa, mas ele vai te ajudar a você encontrar o lugar que você precisa estar. Porque, vamos falar aqui, por exemplo, maternidade, gente. É o início, principalmente o início, né? Esse processo da gestação, e aí você tem um filho. É difícil essa fase de você olhar e falar assim, poxa, eu tô gatinha, né? Tô desejável. Como é que... Não é, a gente sabe que tem a barriga, tem uns quilinhos a mais. Tem todo um processo de desgaste, o cabelo cai, né, tem alterações hormonais. Mas, espera aí, isso não precisa... Se eu me amo, né, eu entendo quem eu sou e aí, a partir daquele momento, então, eu vou fazer de tudo para que eu chegue no lugar onde eu preciso estar. Mas eu não fico alienada, tipo assim, tá tudo bem. Não tá, né? Mas isso não afeta o amor. Achei bem interessante isso. Eu acho uma coisa muito interessante que ela falou, porque, principalmente quando a gente fala de emagrecimento, as pessoas já colocam seus rótulos. Lá vem a ditadura da beleza, lá vem os padrões inalcançáveis, né? Então, tinha uma modelo aí no mundo se vangloriando de ser obesa, investindo cada vez mais na sua obesidade e faleceu. Então, não é uma questão só de você estar em paz com o seu espelho. Pelo que ela diz, ela estava em paz com o espelho dela. Só que será que ela se amava? Eu fico pensando, será que ela se amava ao ponto de colocar para dentro do corpo dela tudo aquilo que ela já sabia? Não é só uma questão estética. Aquele negócio ia matar ela.
Então, quer dizer, ia entupir as veias, ia sobrecarregar todos os órgãos vitais. Então, será que isso é amor próprio, né? Então, não é só... Hoje eles estão vendendo uma imagem, não, se aceite do jeito que você é, a todo custo, entendeu? E parece também que isso está gerando uma coisa meio fake, né? Eu quero vender uma imagem que eu me aceito. Então, ok, o primeiro passo é esse, se aceite. Mas tem alguma coisa que não está legal? Então vamos cuidar. Vamos começar a nos cuidar, porque a gente se ama. E tem que entender que obesidade é uma doença como qualquer outra. Então ninguém é culpado porque tem um câncer. Ninguém é culpado porque tem artrite reumatoide. Ninguém é culpado porque tem hipertensão. Então eu não falo assim, nossa, que linda você com pressão alta. Não tem isso, gente. A beleza está na saúde. Né? Não é pra rir, não, Sarina. Não é pra rir. Mas o jeito que você fala é muito engraçado. Ai, que lindo que você tá de pressão alta. Continua. Porque é como se a obesidade ela saísse do rol de doenças. Sim. Então, a obesidade é uma doença, ela não é uma doença causada pelo obeso. Por quê? Porque ela é um problema de metabolismo. A gente não controla a energia, gasta mais energia. Não tem isso, tá? Então, e a gente... eu falo a gente porque eu sou obesa, né? Eu sou uma obesa que estou controlada. Mas eu fui obesa a vida inteira. O obeso, ele não tem problema mental, tá? Todos os seres humanos amam comer. Todos os seres humanos relaxam pós-estresse com comida ou doces ou ricas em carboidratos. Então, isso não é do obeso. O obeso ele tem problemas a mais aí. Ele tem problemas de gasto energético gravíssimos e que precisam ser corrigidos. Então, falar assim, ele é obeso porque ele não se cuida. Não, ele é obeso porque ele tem essa doença, ponto. Agora, ele é hipertenso porque não se cuida, ou ele tem câncer porque... Não, todas as doenças, elas vêm e a gente não escolhe. Não existe uma prateleira que fala, eu quero essa doença. Agora, você tem que buscar ter saúde, isso é autocuidado. E aí é na pressão alta, na artrite, no câncer e na obesidade, entendeu? Mas ninguém, a gente tem que divulgar sempre, ninguém tem culpa de ser obeso. Então, o obeso não é preguiçoso, o obeso não é mentiroso, o obeso não é fora de foco. Então, por exemplo, a Simone estava ali falando, a gente começa a treinar e para. Por quê? Porque é um saco. Porque o nosso corpo é feito para ficar parado, para economizar energia mesmo. Isso é instintivo, isso é animal. Então, é difícil você treinar. Então, é um trabalho que você tem que fazer. Mas quem tem que fazer esse trabalho? O obeso, o magro, todo mundo. Então, é difícil para todo mundo. É difícil fazer uma dieta, visto que o homem inventou vários alimentos ricos em substâncias que aumentam o sabor e viciam, são neurotóxicas. Né? Então, a gente sabe, tem sanduíches fast food aí que você come, você nunca mais esquece o sanduíche, você saliva toda vez que você lembra. Por quê? Porque ele tem neurotóxico ali, que é o glutamato monossódico. Né? O açúcar é um neurotóxico. Você vê que você passa por uma fase de abstinência. Então, assim, mas é difícil para todos os humanos. Entendeu? Então, o que a gente tem que quebrar é a obesidade. Não tem isso de beleza, tá? Como não tem beleza a pressão alta. Doença não tem esse negócio de beleza ou feiura. Tem que tratar e ninguém tem culpa de ser doente. Isso não é uma escolha. Sensacional. Vamos chamar uma outra mulher para a nossa roda de conversa? De forma online, nós vamos falar com a nutricionista Beatriz Alves. Ei, Beatriz! Olá, tudo bem? Um prazer estar com vocês nessa conversa super gostosa. E eu já com vários insights, né, de acordo com a conversa que vocês tiveram. Eu quero colocar também que a obesidade ela é uma inflamação de baixo grau, né? E houve muito preconceito. Pessoas que têm obesidade são preguiçosos, não têm força de vontade. Isso é mentira, né? Eu reitero o que a doutora falou, mas é um trabalho minucioso e que leva tempo, mas é possível. É possível, sim, a gente mudar essa situação. Beatriz, você como nutricionista, você recebe muitas pessoas que chegam no seu consultório, elas te procuram querendo coisas instantâneas, uma magia, um remedinho. Como é que funciona isso? Como é que hoje as pessoas estão indo no consultório, quando elas te procuram, o que elas estão dispostas realmente a mudar a mente, a se reeducar na maneira de lidar com a comida? Ou ainda tem muito aquelas pessoas querendo fórmulas mágicas?
Então, no momento que elas me procuram, eu já deixo bem claro que nós vamos trabalhar mudança de comportamento, tá? Porque o comportamento ele é criado por diversos fatores, tanto internos quanto externos, né? Então, a pessoa, eu já deixo bem claro que a gente vai trabalhar essa mudança de comportamento e vai ser um acompanhamento próximo. Eu não vou ver a pessoa hoje e depois daqui a um ano, né? Porque eu adoro dar esse exemplo do pão. Todo mundo gosta de um pãozinho francês, né? Mas ninguém nasceu gostando do pão francês. A gente vai ter que falar, olha, tudo bem você comer pão, mas qual a quantidade desse pão? Como que você está comendo esse pão? Isso é só um exemplo, né, de como a gente pode introduzir essas mudanças de hábitos que não são tão bons para a saúde e colocando outros melhores ainda. No caso, usando o seu exemplo, o pão. Eu amo um pão francês. No momento não estou comendo, estou me distanciando dele. Estamos em crise de relacionamento, eu e o pãozinho francês. Como você indicaria, como nutricionista, para as mulheres que estão nos assistindo agora, como que eu, que gosto muito de um pãozinho, posso ter uma relação harmoniosa com ele? O pão, ou ele é o vilão ou ele é o mocinho, né? Mas, na verdade, todo alimento a gente precisa ter um equilíbrio. A vida a gente precisa ter um equilíbrio. Então, o que a gente recomenda? O pão, vai comer de manhã? Não, como à tarde. Eu quero sempre colocar uma proteína. Que tipo de proteína? Um ovo, um patê de atum, um patê de frango. Por quê? Quando eu coloco essa proteína junto do meu pão, esse açúcar no sangue, a glicose que eleva, não vai subir tanto. Ela vai ficar mais controlada com essa proteína. Então, esse é um método que a gente pode colocar para que esse pão não seja tão prejudicial à saúde, como se eu estivesse comendo pão com margarina ou com manteiga apenas, né? Não margarina, de manhã, à tarde e à noite. Aí a gente já tem outra conversa. Imagina, ó, pão, manhã, tarde e noite, de domingo a domingo. Como que complica, aí né? Aí complica, né? Tá no contexto dessa alimentação. Tá joia, Beatriz. Beatriz, muito obrigada pela sua participação. E eu queria que você terminasse a sua participação dando um encorajamento para as pessoas que estão nos assistindo agora. Às vezes nós temos mulheres aqui que estão nos assistindo e elas estão com sobrepeso ou obesas e elas têm um hábito já alimentar que elas mesmas já sabem que não é tão saudável. Que conselho você daria a essas pessoas? Eu diria que nunca é tarde para começar um novo hábito. Enquanto você está vivendo, há tempo de você mudar. Nós mulheres adoramos servir os outros, cuidar dos outros, mas como exemplo do avião, se a gente não coloca a máscara primeiro, a gente não tem como cuidar do outro. E a alimentação é um ponto crucial na nossa vida. Se a gente não mudar a alimentação, outros pontos vão sendo influenciados por isso, né? A gente pode enfrentar diversas doenças. Então, por favor, cuidem da sua alimentação, cuidem do seu corpo, que é muito precioso. Você só tem esse corpo. Então, isso é urgente, isso é para hoje. Não espere segunda, comece hoje com uma alimentação saudável. Muitíssimo obrigada pela sua participação, Beatriz. Um grande abraço para você. Agradeço. Muito bom. Pega esse conselho aí. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Chá das Quatro, hoje falando sobre emagrecimento, autoestima e saúde. Então, gente, se você pegou o chá agora, você tem que se informar sobre a reprise desse programa, porque ele está fantástico, com informações utilíssimas para que a gente dê um up aí na nossa vida, na nossa saúde. E aqui nos bastidores, durante o intervalo, a gente estava conversando sobre a questão de que a gente está falando? Eu estou falando com elas que eu estou sempre memoriada, memória, né? E a doutora estava falando que às vezes o estresse, né? O cortisol bloqueia direto e isso acaba gerando um problema de memória.
Mas enfim, aí a Simone falou, mas como é que a gente lida com o estresse? E aí a gente controlando a ansiedade e tal. E a Isa falou, vamos falar um pouco sobre isso, porque às vezes você está com sobrepeso, obeso, desanimado, desmotivado para qualquer tipo de atividade, e você fica se estigmatizando e se punindo, tipo assim, não tem jeito para mim mesmo não, eu não sirvo para nada não, eu não tenho força de vontade, eu sou preguiçosa. Começa a colocar esses rótulos em si mesmo, mas às vezes você está produzindo o resultado de uma ansiedade crônica. E a gente está vivendo num tempo muito desafiador, gente. Sabe por quê? Porque antes a gente tinha notícias no telejornal no final do dia. Agora, a gente recebe um bombardeio de notícias o tempo todo. Se você está com o celular na mão, o tempo todo entra todo tipo de informação, mesmo quando você não segue determinada pessoa. Vem um vídeo sugerido do inferno, tem uns vídeos que tá chegando para mim, e eu vou lá e eu bloqueio e falo, não me interessa esse conteúdo, e eu falo, porque eu não me senti bem vendo esse conteúdo, e eu continuo, entendeu? Então agora o que eu fiz? Eu diminuí drasticamente o meu tempo de tela, eu tô igual criança, entendeu? Eu diminuí drasticamente, eu entro, posto alguma coisa e saio. Por quê? Eu estava adoecendo emocionalmente, porque a gente se envolve com a tragédia. Não tem como a gente ver uma pessoa sofrendo, uma notícia ruim. Alguém está preso no submarino debaixo d'água. Outro estava atravessando, não sei quantas pessoas no barco, o barco vira, um tanto de criança morre. Isso não passa, não pense você que você vai recebendo essas informações e que você está digerindo tudo. Não está. Nem o nosso cérebro dá conta de digerir tanta informação, de processar tanta informação na velocidade que a gente está recebendo. E isso está adoentando a gente, gerando uma série de ansiedades. Então, a doutora começou o programa dando uma dica. A gente pode fazer a respiração, controlar a respiração consciente, né? Diminuir o ritmo, né? Eu faço em 8 tempos, né? Ótimo. Inspira em 8 tempos, expira em 8 tempos. Isso dá uma melhorada. A Kenia Shabe me ajudou a fazer. Isso pega, né? Eu tô te vendo aí, já tô aqui, assim, respirando também. A gente faz né? Então, assim, essas coisas eu tenho procurado exercitar e eu vi os resultados práticos. Então, vamos conversar sobre isso. Tá, tem gente em casa que tá com a autoestima destruída, que tá com sobrepeso, que tá obeso, que já está sentindo os desdobramentos disso, já está com problema, cardiopatia, já está com pressão alta, já está com diabetes e tal. De onde a gente começa? De uma maneira prática, doutora? Então, vamos lá. Primeiro, a gente começa da ação. Eu costumo dizer assim, as pacientes chegam no meu consultório e falam assim, doutora, eu estou arrastando. Eu falo assim, você consegue levantar o braço direito, mesmo sem querer? Então, você não quer levantar, tá? Você não quer. Mas eu vou mandar e você vai levantar contra a sua vontade. Você consegue? Vocês conseguem, gente? Ok. Então, se você consegue levantar o braço direito mesmo sem querer, você consegue pôr uma perna atrás da outra assim e ir caminhando até a academia? Então, você vai. Vai sem vontade, vai com ódio, mas você precisa começar a agir. Exatamente, sem vontade. É sem vontade que começa mesmo. Por quê? Porque o processo, ele é igual uma bola de neve. O neurocomportamento, ele muda a neuroplasticidade. Então, você começa a agir e o seu cérebro depois ele vai atrás. Então, tem que começar fazendo. Doutora, mas eu sofro muito com a ansiedade. O que é ansiedade? As pessoas têm uma visão errada de ansiedade. Ansiedade não é medo. Ansiedade é querer controlar algo que você não controla. Ansiedade, eu costumo falar que é a esperança do controle. Tá? A minha função como médica é tirar as esperanças das pessoas do controle. Por quê? Porque você começa pequenininha assim. Se você estudar, você vai ficar rica. Se você estudar, você vai ter sucesso. Se você for educada, ele vai te amar. Se você for bem obediente, Papai Noel vai trazer presente para você. E você começa, então, se isso, se aquilo. Ah, então eu sou dona dos meus resultados. Não é assim. Não é. A gente não é dono de resultado nenhum. A única coisa que a gente recebeu de presente foi o livre-arbítrio. Nós não recebemos o resultado. Então, você é dono das suas escolhas. Você tem que dar o seu melhor o tempo todo. E o resultado não é meu. Então, eu não tenho que preocupar com o resultado, porque ele não é meu. Então, o que foi dado a nós? As atitudes que você faz. Então, se você começa a entender que o resultado não é seu,
você começa a tirar um grande peso das suas costas. Mais uma frase para anotar. Ai, pois é, anota aí, gente. Desculpa, continua, tá? Anota aí. E como a gente sabe disso na prática, né, gente? Olha, por que você vai vendo aquilo ali e você vai vendo aquele submarino e vai ficando nervosa e vai ficando... Porque, de alguma forma, você se sente... O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para que esse resultado seja diferente? Nada. Você pode orar. Mas você não pode intervir nesse resultado. E a nossa ansiedade é porque a gente quer intervir. Meu filho não está estudando. O que eu vou fazer? Gente, eu posso dar o meu melhor como mãe, mas o resultado do que será ele, não sou eu que vou definir isso. Nós não temos essa capacidade. Então, a gente tem que começar a entender que nós temos limites, sabe, de controle. Então, eu dou uma dica eu dei essa dica terça-feira na minha live. Pega uma folha e escreve. Na metade, deita a folha assim, né? Uma folha de A4, faz um risco no meio e escreve assim, problemas e perebas. Perebas é um nome científico que eu inventei, tá? Pra ficar fácil. Problema, o que é problema? Problema é aquilo que merece um plano de ação. Então, eu preciso emagrecer, é um problema. Então, eu vou buscar um nutricionista, um médico, vou começar a treinar, né, de preferência com uma pessoa que tenha capacidade para me orientar, porque senão você faz tudo errado. E depois culpa o treino por não dar certo. Faz tudo bonitinho, um plano de ação. Começo, meio e fim, como que vai ser? Ok, é problema. Ok. Meu marido me questiona muito, me solicita muito. Marido que solicita muito, é problema... Tem plano de ação para isso? Você conhece algum homem que não solicita? Não. Aliás, você conhece algum homem que não é chato? Não, gente, o marido tá me passando. O meu não é chato, o meu é um santo. É um santo. Sou eu. Os homens, eles solicitam. Por quê? Porque é deles, eles precisam da gente. Sim. Então, isso é uma pereba. Entrega para Deus. Vai, então, não tem jeito de resolver. Entendeu? Se você não fosse médica, você podia fazer stand-up. Ser cômica. Você tá de terapia, que você sai daqui. Genial. Mas é isso, Colocar assim, os maridos na lista das eu perebas. coloco o marido na lista das perebas. Porque aí eu aceito, né? A gente fica resiliente, né? Eu tenho uma aula que eu ensino a mulher a ser mais feminina. Hoje foi uma vez por mês, hoje teve minha aula. Tinha 2 pastoras na minha aula. Elas foram, porque elas estavam acompanhando as pacientes. Mas o que a mulher tem que ser? A mulher tem que ser resiliente. Então, a gente fica ansiosa. O meu filho adolescente está batendo na porta. Existe filho adolescente que não vai querer cortar o cordão umbilical? Tá normal. Ele vai bater a porta. E o que tá para mim? Educar o meu filho. Problema. Plano de ação. Vou fazer isso, vou estudar, vou levar quando você quiser, ok. Agora, meu filho ser adolescente é uma pereba, faz parte. Meu filho de 3 anos faz escândalo no chão. Gente, ele está na época, é a fase da raiva. Ele vai fazer escândalo no chão. Então, você vai ficar lá preocupando com algo que é pereba. E quando você começa a escrever tudo que você não controla... minha mãe é muito carente. Gente, a gente ficou adulta, a mãe fica carente. Parece que é no dia, assim. Virou adulta, a mãe fica carente, né? Assim, as mães são carentes mesmo, né? Sim, a gente cria os meninos, casa e eu já tô some. na carência, porque eu já tô com neto, eu já tô podendo ficar carente, né? Então, beleza. Não, mas diz que os netos vêm super carentes. Nossa, é a coisa mais maravilhosa. Tô dando pra chegar nessa parte. Ai, meu Deus. Então, aí você escreveu. Na hora que você escreve, a primeira coisa que acontece, poxa, tem muita coisa que eu penso que não controlo. Não merece plano de ação. E tem muita coisa que eu penso e que tem plano de ação. Só que a quantidade de coisas que eu tenho para problemas são muito menores do que você imagina. Porque o seu cérebro fica cheio de pereba. E aí, o que você faz com a lista de pereba, gente? Entrega pra Deus. Entrega pra Deus. Entrega pra Deus. E entrega como? Como é que a gente entrega? Eu vou pegar esse piso aqui pra falar como é que as pessoas entregam. Entrega assim. Mas eu vou ficar vigiando. Deus. Não, gente, entrega Mas assim. sabe aquele problema que eu te Você entreguei? joga o piso e faz assim, tchau, Deus, toma conta disso aqui pra mim. Isso é seu, isso não é meu. Entendeu? Então, na hora que você entrega de verdade, gente, você tirou um peso das suas costas e entregou. E aí você tem energia pra você resolver o resto. Então, não é que a ansiedade é falta de fé. Não é. Ansiedade é mau treino de que você acha que controla coisas que não são da sua alçada. Sensacional. Vamos ouvir uma opinião masculina, gente, nesse deleite que tá essa conversa? Vamos voltar meu ouvir pires o pra personal casa, que eu trainer Elivelton Cruz.
vim falar um pouco para vocês sobre a atividade física, como que ela é benéfica para o ser humano, principalmente as mulheres. Questão de hormônio, questão da época da menstruação da mulher, ela fica muito inchada, retém muito líquido. E se não associar uma alimentação correta junto com a atividade física, não tem resultado. Para você perder peso, para você perder gordura, para você ganhar massa muscular, tem que ser uma associação da musculação junto com a dieta. Só que 70% é a alimentação. Você tem que comer corretamente, fazer atividade física corretamente para ter um bom resultado. Isso é objetividade do Elivelton. O homem é objetivo, né, gente? Já foi, acabou. Gente, esse negócio é tão interessante que agora tem até estudos recentes associando a demência com a musculatura flácida, né? Ou seja, a perda muscular com o passar dos anos, ela favorece, é isso mesmo, doutora? É o seguinte, como é que é isso? O músculo, ele produz um hormônio que se chama irisina. Esses estudos não são muito recentes, é porque agora que as pessoas começaram a falar sobre isso. Mas eu venho falando disso há muitos anos. Falei, gente, quem não treina não tem memória. Por quê? A irisina... Viu? Meu personal trainer foi embora e a academia... Só Jesus na cara. Vamos, Só Jesus. Essa irisina, ela é capaz de não só evitar que a gente perca a memória, ela tem capacidade de reverter as placas amiloides, que são as causadoras do Alzheimer. Então, foram feitos estudos com muitos idosos, mais de 1.000 idosos, que já tinham algum grau de demência. Então, existe um teste que chama Mini-Mental, e ele faz lá o Mini-Mental e tem uma nota. Aí ficou um ano o grupo sendo acompanhado e fazendo musculação. Musculação pura, nada de hidroginástica, caminhada, não. Musculação. Depois de um ano, esses idosos foram de novo retestados. E muitos melhoraram grande quantidade da sua memória. Melhoraram seus pontos no Mini-Mental. Então, essa irisina que é produzida pelo músculo, ela é capaz de não só proteger, como reverter a memória. Uau! Tá? E ela não está sintetizada ainda. Então, você põe assim, irisina no Google, todo mundo vai pôr, mas não é a irisina ainda sintetizada como ela deve ser. Mas existe uma substância que se chama ácido ursólico de urso, que ela estimula a irisina do corpo. Mas, para isso, não adianta só usar a substância. Tem que treinar junto. Então, gente, entendeu? É remédio. Sabe aquele remédio amargo que sua mãe te dava? E você fechava o nariz e engolia? Pois é, exercício tem que fazer mesmo. Ter uma outra relação com a comida, tem que rolar mesmo. Mais perguntas para a doutora? Já aproveita que ela está aí. Só na verdade, acho que é legal de também só falar que essa saúde nem sempre está associada só com sobrepeso, porque tem gente também que às vezes é magro e tá ruim aí da saúde e às vezes a autoestima também tá baixa, né? Às vezes porque você acha que é muito magro ou também sempre acha que é gordo, que é a questão da bulimia, né? A pessoa às vezes está ótima visualmente, mas está doente em outras formas também e que precisam ser tratadas também, né? Você também trata desses casos? Por exemplo, alguém que tem uma disfunção alimentar, como a bulimia que a Isa citou aqui. Ou anorexia. Eu recebo esses casos, mas não é minha especialidade. Normalmente, eu encaminho para psiquiatras, porque esses casos mais graves eu deixo para os psiquiatras. Normalmente, eu acompanho junto, mas os psiquiatras é que cuidam, sabe? E precisa de atenção também, né, Helena? Precisa de atenção também, gente. É um problema na mente mesmo, né? A pessoa ela aí são distorce a imagem dela. psiquiátricos ela mesmo. olha a imagem dela distorcida no espelho. A gente enxerga de um jeito, ela enxerga de outro. Né? É importante também aí as mães de adolescentes ficarem atentas a isso, porque na adolescência é um período favorável a esse tipo de distúrbio de imagem acontecer, quer se identificar às vezes com um grupo, se sente rejeitada, nunca se sente no padrão, principalmente hoje que as redes sociais fomentam a comparação. E volta aonde? Na autoestima. Por isso que eu falo com as mães, pare de colocar o seu filho na sua frente. Tá? Você tem que ser sempre o primeiro, né? Os pais têm que entender que existe uma hierarquia. Porque na hora que o filho entende que existe uma hierarquia, minha mãe e meu pai me amam, mas sempre eles colocam eles primeiro e eu depois, o que ele aprende? Quando eu estou na escola e os meus amigos, eu amo meus amigos, mas eu sou primeiro. Se os pais, a mãe, tudo coloca o filho na frente, ela pensa... minha mãe me ama, então ela me coloca na frente. Na hora que eu amar o Pedrinho, o que o Pedrinho mandar, eu coloco ele na frente. Então, a autoestima, ela é essencialmente exemplo.
Pais e mães não podem inverter papéis. Filhos, existe uma hierarquia. É o pai, a mãe e os filhos. E essa hierarquia tem que ser obedecida para a saúde dos filhos. Tá certo, gente. Tá bom esse programa, não quero terminar ele, não. Muito bom. Isa, dá suas últimas considerações. Vou dar meus minutinhos para a doutora falar mais um pouquinho, pode? Tá tão maravilhoso ela falando. Tá tão Eu acho que a maravilhoso. gente deve fazer aquilo que é difícil, bem feito, né? Exato. Pra você não precisar fazer de novo. Olha aí, ó. Maravilhoso. Tá todo mundo inspirado Anota nesse essa estúdio. frase, gente. Faça o que é difícil. Tá com bloco aí, gente? Olha quantas receitas. Faça o que é difícil, bem feito. Pra você não ter que fazer de novo. Então vai lá, faz o seu exercício, bem feito. Vai na academia, contrato personal, mas seja lá o que você for escolher fazer, faça bem feito para isso ter resultados e você não precisar de fazer de novo. Muitas dicas legais a gente deixou aqui. Então vamos só fazer um apanhado geral. A dica da nutricionista. Se você gosta do pãozinho, não coma ele de manhã, de tarde e de noite. Escolhe um horário e coma o pãozinho. Mas não come o pãozinho sozinho, com manteiga. Come o pãozinho com uma proteína dentro. Ou um patê de atum, ou ovos mexidos. Eu gosto de fazer os ovos mexidos e põe dentro do pão. Tá aí, tá bom? Uma boa dica. Uma outra boa dica que a gente recebeu, faz a lista da pereba e dos problemas. Essa eu gostei. Né? E pega as pereba, entrega para Deus, entrega mesmo. Não pega de volta não, porque Ele dá conta de resolver. Fica tranquilo. O que mais de Controle da ansiedade, Controle né? da ansiedade. A Respiração consciente, né? E bloquear os fake news. Bloqueia os fake news. Você mesmo pode dizer para o seu cérebro, não, calma, a empregada não veio, mas ninguém vai morrer por causa disso. Às vezes é preciso verbalizar algumas coisas em voz alta para você se organizar. Né? Então, com Amor isso, é cuidado, achei tão amor é importante. cuidado, não Amor é é um cuidado. sentimento. Amor é cuidado. Então, Quem ama, cuide-se faz. e Cuide-se. aprenda-se a se amar. Sensacional. E com essa frase a gente termina o nosso Chá das 4 de hoje, esperando que vocês tenham aí de casa desfrutado tanto quanto a gente desfrutou aqui no estúdio. Foi maravilhoso. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Foi incrível essa entrevista, a gente aprendeu demais. Um beijo para vocês, se cuidem. Até o próximo Chá das 4.